Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Flash Flash. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a série 11, mais especificamente sobre a nova temporada da série, que se chama 11, a nova geração. Pois eu já assisti essa temporada e vou compartilhar com vocês tudo o que eu achei dessa continuação. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixa aqui no like, siga as redes sociais do canal e compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Fez tudo isso e pode vir comigo fazer um golaço. Antes de eu iniciar falando sobre o que eu achei dessa nova temporada da série, eu quero pedir desculpa para vocês. Pois lá no vídeo sobre as temporadas anteriores da série 11, eu comentei que eu ia trazer um vídeo fazendo a análise do trailer dessa nova temporada. Eu montei o roteiro, só porém aconteceu alguns imprevistos e eu não consegui gravar, acabei perdendo o time também para postar. Mas aí eu decidi, como eu tinha prometido que eu ia trazer um falando sobre a série de qualquer forma nessa temporada, eu estou aqui como o prometido gravando para vocês para falar sobre o que eu achei dessa nova temporada da série 11, né? Que é a 11, a nova geração. Então, vem comigo. Antes de eu iniciar falando sobre o que eu achei dessa nova temporada da série, eu quero pedir desculpa para vocês. Pois lá no vídeo sobre as temporadas anteriores da série 11, eu comentei que eu ia trazer um vídeo fazendo a análise do trailer dessa nova temporada. Eu montei o roteiro, só porém aconteceu alguns imprevistos e eu não consegui gravar, acabei perdendo o time também para postar. Mas aí eu decidi, como eu tinha prometido que eu ia trazer um falando sobre a série de qualquer forma nessa temporada, eu estou aqui como o prometido gravando para vocês para falar sobre o que eu achei dessa nova temporada da série 11, né? Que é a 11, a nova geração. Então, vem comigo. Pensa pessoal que eu estava bem apreensiva em relação a essa nova temporada. Porque a gente tem assim, galera, a série lançou há 9 anos atrás da primeira temporada. E para essa temporada tem um salto de tempo de 6 anos. Então dava um receio do que eles iam apresentar nessa nova temporada, como eles iam fazer essa ligação com as temporadas anteriores da série. Mas eles souberam fazer essa ligação de forma natural, mesmo com esse salto de tempo de 6 anos entre a última temporada com essa nova. Nessa temporada, pessoal, a gente tem tanto um retorno da Intercopa quanto dos Águias Imperiais. E parece que a gente está literalmente, pessoal, dentro do mundo divertido. Porque nessa temporada a gente vê os Águias de um time 1000 vezes melhor que os Falcões. E eu fico triste em dizer isso, pessoal, mas de fato, na temporada a gente viu isso acontecer. Porque assim, galera, os Águias mudaram. Antes eles eram um time relativamente pequeno, nas temporadas anteriores. Nessa não, eles têm uma estrutura muito melhor. Essa estrutura muito melhor aconteceu por conta que eles tiveram um grupo de investidores investindo no time. E agora não são mais águias, eles chamam IFS Águias. Ou seja, eles também acabam se tornando um instituto, assim como os Falcões Dourados. E aí que vem a pegada do mundo invertido, pessoal. Em contrapartida, pessoal, os Falcões estão numa fase péssima. O time está quase caindo para a segunda divisão. O time não está unido. O treinador dos Falcões é péssimo. Até porque não é o Vitor, pessoal, mais. E também o IAD teve que cortar vários gastos por conta disso. Mas assim como os Águias Imperiais, eles ainda têm investidores por trás deles também. Ou seja, o mesmo grupo de investidores que investiu nos Águias também investe nos Falcões Dourados. Só que assim, pessoal, esse investimento nos Falcões não é tão bom assim como nos Águias. Vocês vão entender ao longo desse vídeo, pessoal, porque eu estou dizendo assim para não dizer outra palavra. Então, por isso da pegada do mundo invertido, pessoal, porque a gente tem um Águias muito melhor nessa temporada, né? Tudo mais comparado com essa partida com a temporada passada, enquanto os Falcões, que eram muito melhores na temporada passada, estão com uma fase ruim agora. E pessoal, sabe quem é o treinador dos Águias atualmente? O Alan. Quem lembra lá na terceira temporada que o Alan treinou os Falcões para o Mundial e quis prejudicar os Falcões para os Falcões caírem para ajudar a Laura naquele plano lá do olho dela. Então, o Alan voltou. Porque quando aconteceu um negócio lá na terceira temporada com ele, ele sumiu, ele apareceu. Porque ele tinha que fazer aquilo, porque senão eu ia ficar presente, mas para que não prejudicar os Falcões e tudo mais, né? Ele ficou sumido por um tempo e agora ele retorna como treinador
do maior rival dos Falcões Dourados, os Águias Imperiais. Só que assim, pessoal, como eu disse para vocês, os Águias Imperiais estão muito bem no Intercopa, né? Eles estão quase sendo campeões do Intercopa. Ou seja, o Alan está fazendo um excelente trabalho com os Águias Imperiais. Só que assim, galera, o Alan ainda tem aquele lado dele que ele pode ser comprado, sabe, para facilitar as coisas quando precisa. Então, ele continua tendo esse lado. E a gente vai ver isso nessa temporada de qualquer forma, se tá em alguns momentos. Porque ele tem contato com um dos investidores dos Águias que também investe nos Falcões Dourados. Enquanto isso, os Falcões vivem um momento completamente oposto dos Águias, né? Como eu disse agora há pouco para vocês, eles vivem uma fase péssima. Eles estão prestes a cair para a segunda divisão, algo inédito na história do IAD. E aí que entra o foco principal dessa nova temporada, pois o Gabo, Rick e Edé, quando descobrem, percebem a situação do time, decidem fazer de tudo para unir os jogadores e evitar a queda dos Falcões Dourados para a segunda divisão. Mas nem tudo é simples, pessoal, pois tem alguém dentro do IAD que está ligado ao grupo de investidores que também investe nos Águias Imperiais, que quer ver o fracasso dos Falcões e faz de tudo que pode para prejudicar os Falcões. Como, por exemplo, nos jogos mais para frente da temporada, quando a pessoa demora para mexer com a papelada para que Gael, que é um jogador novo, e o Tomás, que é um jogador novo, não consigam se inscrever a tempo para jogar uma partida decisiva para os Falcões. E essa pessoa é o Afonso. Ele que quer prejudicar os Falcões, né, e por estar dentro do IAD, é mais fácil para ele poder mexer esses pauzinhos e favorecer a ajudar os Águias Imperiais. Por isso que eu falei em relação, né, falta de que o Afonso conversa bastante com o Alan em vários momentos dessa temporada. Ou seja, querendo ou não, o Alan quer que os Falcões sejam prejudicados, né? E querendo ou não, tudo isso que o Afonso está fazendo, de certa forma, é também a vingança do Alan por tudo que rolou. Mesmo que o Alan tenha errado lá na terceira temporada. Pessoal, assim, nas temporadas anteriores, os Falcões Dourados não tinham um grupo de investidores investindo neles. Porém, nessa nova temporada, eles acabam tendo um grupo de investidores. E isso acontece, né? A Isabel até explica lá nos primeiros episódios dessa nova temporada que, devido à má fase do IAD causada pelo desempenho dos Falcões, uma parte da instituição acabou sendo vendida para um grupo de investidores. Grupo de investidores do qual Afonso faz parte e é o mesmo grupo de investidores que investe nos Águias Imperiais. Por isso que acaba rolando, querendo ou não, conversa entre o Afonso e o Alan e acaba com ele se tramar contra os Falcões, porque o Afonso quer prejudicar os Falcões e o Alan quer isso muito por tudo que rolou na terceira temporada da série. O Gabo, Rick e Dedé, quando percebe o que está acontecendo, que o Afonso está tramando para prejudicar os Falcões, começam a se mexer para poder impedir isso. E como eles vão fazer? Primeiro tentando desmascarar o Afonso, né? Eles vão querer tentar desmascarar, mas o principal, unir o time dos Falcões, conseguir fazer que o Vitor volte a ser treinador dos Falcões, porque ele não é mais treinador dos Falcões, vou mostrar pra vocês. Ele literalmente faz tudo agora, ele limpa as coisas em vez de treinar os Falcões. Então, assim, eles começam a se mexer para ajudar a unir os Falcões para que de alguma forma eles consigam ajudar os Falcões a não cair para a segunda divisão e literalmente arruinar o plano do Afonso. E eles tinham que fazer isso, pessoal, contra o tempo. Eu só tava poucas rodadas para que terminasse a Intercopa, pessoal, ou seja, eles tinham que fazer isso muito rápido, assim, para poder ajudar os Falcões. De fato, eles conseguem, pessoal. Isso vai acontecer. E é o seguinte, parece uma trama muito simples, mas é uma trama simples, mas bem construída, bem elaborada do primeiro episódio ao último episódio, pessoal. Então, assim, de fato, né, a trama foi muito boa. Claro, pessoal, se a gente for pegar essa ideia de alguém tentar prejudicar os Falcões e tudo mais, né, não seria algo novo, teoricamente, na série 11, porque a gente já tem isso acontecendo há algum tempo. A gente tem, querendo ou não, na primeira e segunda temporada, quando o Diego Guevara quis prejudicar os Falcões.
A gente teve na terceira temporada, querendo ou não, a Laura tentando prejudicar os Falcões com o Alan. E agora a gente também tem nessa nova temporada o Afonso querendo prejudicar os Falcões. Então não é algo novo. Mas assim, é algo que já é usado? É. Mas ele, de qualquer forma, foi bem construído durante todos os episódios dessa nova temporada. Outro ponto positivo, pessoal, foi a construção dos novos protagonistas dessa nova temporada. O Denja, Kari, Gael, Thomas, Franco e Matheus. Todos tiveram um bom tempo de tela e foram muito bem construídos os personagens. Algo que eu gostei bastante, por sinal. Pessoal, eu já vou deixar bem claro que todos os outros Falcões também foram muito bem construídos os personagens. Eu pontuei esses aí porque eu vou falar um pouquinho mais sobre eles nesse vídeo. Mas não significa que os outros Falcões também não tenham sido bem trabalhados, porque eles também foram. Ou seja, é o ponto positivo. E não só os jogadores dos Falcões. Os jogadores dos Tigers de Interesse também foram muito bem construídos. Inclusive, o Kari, Gael e Matheus são os personagens favoritos dessa nova temporada. Porque o carisma deles é incrível. E é incrível como os atores souberam trabalhar nos seus personagens, né? Como eles tiveram essa liberdade para construir ele. Também gostei da forma como eles trouxeram alguns personagens das temporadas anteriores para aparecer nessa temporada. Como no caso do Gabo, Dedé, Rito, Zoaka, Zoe, Francisco, Ezequiel e a filha Celeste. Mesmo com pouco tempo de tela, né, para alguns desses personagens, foi muito legal ver eles se tornando essa nova temporada. O destaque, pessoal, que eu tenho que dar para vocês é a atuação do Mariano, do David e do Luan, que interpretam o Gabo e o Dedé. Pois mesmo com o passar do tempo entre as temporadas, souberam voltar a atuar muito bem como seus personagens, né? Tipo, a gente continua vendo a mesma essência dos personagens que a gente viu na última temporada, nessa nova temporada. E assim, o Nick e o Dedé continuam sendo mais protegidos. Não tem o que fazer. Inclusive, em conversa com uma amiga minha que também é fã da série, a gente reparou que o Kari e o Matheus têm uma personalidade muito parecida com o Nick e o Dedé. Isso ficou muito mais evidente na cena da sala do interrogatório, quando eles começam a brincar entre si, porque tanto o Dedé quanto o Nick são brincalhão um com o outro. O Kari e o Matheus, a mesma coisa. Então imagina os quatro brincalhões em uma sala de interrogatório. Você vai para caramba. Só isso que eu posso dizer. Então, assim, eles acabam lembrando muito, né? O Pique e o Dedé. Não sei se ele foi proposital que ele fez isso, colocando o Kari e o Matheus para fazer isso, né? Tudo mais. Mas eu diria que eles fazem em fazer isso. Agora, falando sobre o Kari. Assim, galera, o Kari é um dos meus personagens favoritos dessa nova temporada. E é o meu protegido. Porque, assim, pessoal, eu gostei muito do carisma do Kari, né? Por ele ser um goleiro que tá. Que assim, ele é um goleiro bom. Ele é. Só que ele tem muita dificuldade. Ele não teve um treinamento certo. Ele não tinha confiança. De fato, ele me lembrou um pouco o Rafa nas primeiras temporadas. Também foi goleiro dos Falcões que não tinha muita confiança em seu potencial. O fato é, com o Kari, no caso, o Galo chamou o Ezequiel para ajudar o Kari a melhorar. E de fato o Kari melhora o treinamento do mais, assim. Então, assim, eu gosto muito disso, mas só que eu gosto muito do cara por conta disso, tipo assim, por ser aquele personagem que ele tem dificuldade, ele assume, tipo assim, mas ele tem potencial. Isso tem que confiar nele mesmo. E assim, galera, o mais interessante é que, por exemplo, você com essa menina que gosta também da série 11, né, ela protege o Benja, porque o Benja é o personagem interpretado pelo ídolo dela. E o cara é interpretado pelo meu ídolo. Então, assim, é praticamente uma defendendo a outra na conversa. Então, como eu não assistia a série, era uma defendendo o ponto do seu personagem, do seu ídolo. E era divertido, porque, assim, as duas se defendiam, mas elas também concordavam, assim. Então, assim, tipo assim, é legal, pessoal. Literalmente, é legal isso. Por isso que é bom você ter alguém mais sério com você, porque você pode ter essa troca, tipo assim, tudo mais. E você tem que defender o ponto do seu personagem, do seu ídolo, com a sua amiga. Assim, gente, o Matheus não tem muito o que dizer. Não tinha como não gostar do Matheus. Porque o Matheus é interpretado por um ator brasileiro, que é o Gabriel Moura. Então, assim, galera, desde o começo eu já me senti cativada pelo Matheus. Por ser um brasileiro. Por personagem ser brasileiro também. Tipo assim, me colocaram um brasileiro pra interpretar um personagem que não é brasileiro. Fizeram a mesma coisa com o Luan,
que interpretou o Dedê nas outras temporadas, porque ele também é brasileiro. Então, assim, eu achei muito top esse pessoal. E assim, tem que dizer, o Matheus tem carisma. É um personagem muito top. Eu gostei muito, não tenho muito o que dizer. Outro personagem que eu também gostei muito, galera, é o Gael. Eu gostei muito da forma como ele foi introduzido na história, porque ele é um jogador do México, então ele chega no EAD como bolsista, né? Os pais dele não iam conseguir manter o estudo dele e tudo mais. E o Gael é tipo, entre muitas aspas, quase um Gabo novo. Porque assim, eu teve muito com isso acabar. Joga muito, tem paixão pelo esporte. Coisa que se a gente for pegar, acaba lembrando o Gabo lá na primeira temporada. Tudo mais também, de uma cidade pequena, tudo mais assim. Muitos pontos são parecidos entre ambos, né? Porém, acaba cada um tem o seu estilo e a sua diferença e tudo mais, né? E isso que faz, assim, eu gostar muito do Gael. Porque, assim, o Gael parecia que ia ser protagonista principal. Mas não, de fato ele não foi. No caso, ele dividiu o protagonista com outro personagem também, mas eu vou falar sobre ele, pessoal. Mas assim, eu gostei muito de fato do Gael. Assim como o Matheus, eu também sou muito fã do o Gael, que é o menino Gonzalez. Eu acompanho ele desde os meus 12 anos, porque eu conheci ele era cantor, fazia parte de um grupo lá no México e tudo mais. Então, assim, eu carinho muito grande pelo ator. E gostei muito do personagem dele, assim. O outro personagem que divide protagonismo com o Gael é o Tomás. E esse pessoal, o Tomás eu também gostei desse personagem, porque assim, galera, o Tomás é um personagem um pouco mais fechado, ele se trata com mais facilidade, ele tem questões com o seu próprio pai. Então acaba que em muitos momentos, né, ele segue o que o pai fala ou manda, mesmo que ele não concorde e tudo mais. Então assim, ele é um personagem um pouco mais fechado, né? Personagem que é mais bruto, pode-se dizer assim, mas foi muito bem desenvolvido durante todos os episódios dessa nova temporada. E ele acaba dividindo esse protagonismo com o Gael, porque por ele ser mais fechado, ele dá um contraste diferente com a personalidade do Gael, que é mais alegre, é mais divertido. E ambos acabam se dando bem, porque eles são completo oposto um do outro. Mas como diz aquele ditado, né? Os opostos se atraem. Pode ser na amizade ou no amor. Nesse caso é na amizade, meu Deus. Mas assim, se leva muito bem, inclusive. Agora sobre o Benja, pessoal. Assim, o Benja tem uma relação de amor e ódio. Porque, assim, pessoal, eu gosto muito do ator que interpreta o Benja. Mas eu odeio o personagem, porque o personagem é muito chato. Em vários momentos ele é chato. Cara, eu juro pra vocês, assim, gente. Assim, em vários momentos eu queria esganar o personagem. Minha amiga que é fã do Benja, quando vai essa parte, ela vai gostar muito do que eu tô dizendo, mas é verdade. Desculpa, amiga, mas isso é um fato. Eu queria esganar o Benja no momento. Principalmente quando, tipo, ele acabava tendo alguma treta, inconveniente, tanto com o cara, que é meu personagem favorito, quanto também com o Matheus e com o Gael, que são meus personagens favoritos também, que são meus protegidos. Então, assim, mais momentos eu queria esganar ele. Mas não cheguei a fazer isso, né, galera? Não vou fazer, não, né? Mas é uma forma de ser. Se vocês entenderem, tipo, a minha relação de amor e ódio. Porque eu, assim, adoro o ator, gosto muito do ator, sigo o ator e tudo mais, mas o personagem dele é uma relação de ódio. No geral, mesmo sendo uma série enquanto juvenil, pessoal, e eu agora já sou adulta, voltar a assistir essa nova temporada foi muito legal. Primeiro, foi pra mim uma sensação nostálgica da minha adolescência. Segundo, foi uma série muito bem produzida. Mesmo que seja uma série infanto-juvenil, quem assistiu na adolescência, já tá adulto, vai voltar a assistir a série e vai sentir sim uma relação nostálgica. Vai gostar, até porque a série foi muito bem construída, como eu disse pra vocês. Mesmo com esse salto de tempo de 6 anos entre a última temporada para essa temporada, eles souberam construir a história de forma natural. Então assim ficou muito boa. Então pra quem assistiu na adolescência, voltar a assistir agora mesmo sendo adulto, vai gostar de qualquer forma, tá, gente? Tipo, não tem como, porque acaba sendo nostálgico pra gente. Claro, se você gosta de futebol, as chances de curtir essa série são muito maiores. Então é isso. Me conta nos comentários. Você já assistiu essa nova temporada? O que você achou dela? Comente que eu vou estar olhando os comentários. E este foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você não deixou o like, deixa o like. Se você não seguiu as redes sociais do canal, siga. E se você não compartilhou com aquele seu amigo que é fã de uma boa história que envolve futebol, compartilhe esse vídeo. Ou também para aquele seu amigo que é fã da série 11 também, para assistir esse vídeo.
E se fizeram tudo isso, galera, eu só tenho a agradecer vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!